e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Flamengo! Aí, olha, o Flamengo tá de olho num jogador aí que já vestiu o manto rubro-negro, hein? Vamos lá. Sim. Semana quente do Flamengo. Conversas para contratar o meia Kennedy. Aí o Thiago Mendes comentou numa foto do Thiago Maia e deu aquela animada na torcida. Falou, opa! Né? Renato Augusto pode deixar a China e o Flamengo monitora a situação. O STJD concedeu liminar ao Flamengo para escalar o Pedro durante as Olimpíadas. Eu quero focar em um tema agora, que é o Renato Augusto, tá? Um tema que é o Renato Augusto. Professor Celso Zelti. Renato Augusto. Deixa eu só explicar aqui a situação, né? Renato Augusto está no Brasil, ele não pôde voltar para a China por causa da questão do Covid e tal, etc. Ele está há 5 meses sem receber do clube chinês, tá? E está aqui, acho que desde o começo do ano. A partir de hoje, ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Só que a equipe chinesa tem uma preferência ali de renovação de contrato com ele, que vai até o final de 2021, pode optar por mais 2 anos. Só que não tem a menor manifestação sobre isso. Menor. Então parece que não vai querer. Então só para você entender a situação do Renato Augusto, por que o Flamengo está monitorando e está ali de olho, tá? Professor, o senhor aprova a contratação do Renato Augusto se ela realmente for possível? Aprovo com medo do efeito China. O cara vem para a China, já tem essa coisa de se readaptar. Ele então está há muito tempo sem jogar. Agora é a única coisa que pode atrapalhar, né? Porque o homem tem pedigree, é da casa, joga muito. Já pensou ele nessa função, a gente discutindo a questão do Gerson? Sim. Já pensou ele jogando ali, o Renato Augusto? E tem uma coisa, eu não sei de cabeça a idade do Renato Augusto, mas fatalmente ele é muito mais jovem 34. do que qualquer... 34, não é isso? 34. 34 já? 87, se eu não me engano. Então, ele é surpreendentemente mais jovem do que muita gente pensa. É um jogador que já está há muito tempo aí. Desculpa, professor, ele é 33, 88, tá? Só 33, então. Eu estava achando até que era muito 34 mesmo, achei que fosse menos. Mas as pessoas têm uma ideia que ele é um jogador mais veterano do que propriamente é para os dias atuais, em que a longevidade foi aumentada, né? Eu apostaria no Renato Augusto, sim. Eu acho que é o tipo Nessa do cara do Gerson... testado e aprovado. O que pode acontecer é um recondicionamento, né? A necessidade de um recondicionamento. Vem da China, já precisa. Estando parado o tempo que ele está, então, isso tem que ser levado em conta. A gente tem memória. A memória mais recente dele é no Corinthians, porque na China a gente não viu o Renato Augusto jogar. Na seleção, hein, professor? Na Copa do Mundo, hein? Isso ficou... Sim. Mas agora... Quase que ele vira herói naquele jogo com a Bélgica, hein? Ia virar herói ali. Mas então... A verdade é que o Renato... A verdade é que o Renato era titular daquela seleção. O Renato era quem corrigia muitos problemas no meio-campo da seleção, que não tinha o tal ritmista que o Tite buscava, só que tinha um problema de lesão. Então, durante quase toda a Copa, ficou treinando ali. Debateu-se muito se era uma questão de treino muito puxado no início, na preparação. Depois teve a situação de recuperação. Resolve muito e quase decide, como o William lembrou, aquele segundo tempo contra a Bélgica. Mas Não, eu concordo com você perfeitamente. Até porque no Corinthians, para ele poder jogar no Corinthians, ele teve que fazer um trabalho de recuperação física. Vocês estão lembrados disso? O professor deve estar lembrado. Ele, para jogar no Corinthians, passou um período grande para se recuperar fisicamente, para dar equilíbrio na musculatura, que ele chegou com a musculatura desequilibrada no futebol da Alemanha, se não me falha a memória. Então, ele teve que buscar o equilíbrio muscular para depois jogar. Mas que jogador, hein? Nessa do Gerson, é a melhor opção que tem aí no mercado. A única questão quando o professor fala dos 33 anos é que o Renato ele já convive com problemas de desequilíbrio muscular, lesões, uma série de situações há bastante tempo. Eu acho que hoje, para você arriscar um contrato de 1 ano, eu acho que vale. É bom lembrar que ele está há muito tempo sem jogar, não vai chegar te entregando exatamente em 2 semanas, ter esse desequilíbrio, assim como outros tantos jogadores, né?
Tem o Dedé do Cruzeiro, tem o Felipe Coutinho, o Renato Augusto também, tem uma galera mantendo a forma ali no Rio de Janeiro, treinando no CFZ, no Clube do Zico, diariamente. Então, é uma outra dinâmica. Precisaria de um pouco mais de tempo. Agora, é a obrigação do Flamengo. É um cara identificado com o Flamengo, é um cara em final de contrato, é um cara possivelmente em litígio porque não recebe salário 5 meses, é um cara que pode assinar um pré-contrato hoje, é um Flamengo que busca opções no seu meio de campo. Então, acho que é obrigação. Se viesse, ótimo. Muito bem-vindo. Um cara que era solução para uma seleção brasileira em 2018 não vai ter qualidade para jogar esse Flamengo? Tem. É só entender exatamente como chegaria e em quanto tempo poderia render. Agora, o Flamengo está muito certo em monitorar. É um investimento, na acepção do termo, né? Ótimo. Com algum risco, com um investimento talvez de médio prazo, mas é um investimento que eu faria. Vai, Facica. Para mim não é exagero algum dizer que a diferença do Renato Augusto para o Gerson é a idade. Só. Aliás, eu ouso dizer que bola por bola, eu prefiro o Renato Augusto ao Gerson. Em termos de, leitura de jogo, ditar esse ritmo, como o Pedro colocou, do chamado ritmista, né? Que é o meia que vai conduzindo as ações ofensivas de uma equipe, bate melhor na bola. Fundamentos Renato Augusto, para mim, são mais especiais em relação ao Gerson. O Gerson é um cara mais hoje presença física, aquele volante moderno de box to box, enfim, que percorre grandes distâncias, e isso, claro, é uma grande volúpia, e certamente fez uma diferença gigantesca nele no Flamengo. Agora, bola por bola, mais habilidade, natureza, eu vejo o Renato Augusto. A questão toda é o físico. O Renato é um cara que é mais cadenciado em relação ao Gerson, porém ele pode dar ao Flamengo o que hoje ele não tem, inclusive. Uma alternativa em meio campo, a Arrascaeta, ser uma segunda voz ali naquele meio campo, não só de liderança, mas também para levar essa bola com mais qualidade para um setor ofensivo que, ele vive desse tipo de jogador, ou seja, entregando bola para Bruno Henrique, principalmente para Gabriel. O Renato Augusto é um garçom ideal. E terceiro, é um cara que pisa na área e faz gol. Pisa na área e resolve jogo. Renato Augusto é decisivo. Renato Augusto é jogador de jogo grande. Eu sou muito fã do futebol do Renato Augusto. Então, pra mim, o Flamengo, se traz o Renato Augusto e consegue fisicamente o alinhar de volta num tempo hábil a necessidade competitiva do futebol brasileiro, o Flamengo contrata um baita jogador. Mas um senhor jogador de futebol. Então, assim, se eu fosse agora diretoria do Flamengo, eu faria o máximo esforço possível para trazer esse cara de volta. E na estrutura que tem o Flamengo hoje, de preparação física, departamento médico e fisiologia, o Renato Augusto tem tudo para se tornar um referencial nesse meio campo do Flamengo. Mais até do que foi o Gerson, com grande potencial de se tornar mais especial ainda no meio campo do que foi o Gerson. Olha só, números aí do Renato Augusto, né? 23 jogos, 4 gols, 55 chutes, 7 assistências. Ele é o primeiro em assistências no time chinês, tá? Beijing Guan. Números da última temporada, tá? Chances criadas, ele é o segundo, 42. A última partida foi em 10 de dezembro de 2020, tá? Na tela aí tá 2021, mas foi 2020. Aí que pega, né? Tá? 7 meses. Então, professor, você falou aí, são 7, né? É isso aí, julho agora, né? Vai fazer 7 meses agora, dia 10 de julho. Já estamos no segundo semestre do ano. São 7 meses de inatividade. Aí a gente lembra do Ricardo Goulart, né? Também, né, professor? Ricardo Goulart foi um exemplo ali no Palmeiras que seria uma boa, mas a coisa não virou, né? Quando ele ficou bom, ele voltou pra China, né? Exato! Pois é. Quando o cara ficou bom, voltou pra China. Né? Aquela foi uma transação bem esquisita, né? Nossa Senhora. Interesses outros naquela transação lá, mas eu vejo ainda o Renato Augusto numa condição física melhor que a do Goulart quando chegou. Isso é claro. Não tem comparação nesses termos, não. Acho que não corre o risco de ser um efeito Goulart. Até porque ele não voltaria para lá. E acho que tem uma coisa que precisa ser respeitada. Conhecer o ambiente, estar na sua cidade, estar no seu clube, estar à volta vontade. Pra casa, né? Tudo isso também, óbvio, isso tudo joga... O cara é bom de grupo, bom caráter. Completamente. Não, o Renato é um cara que todas as pessoas que você escuta são unânimes, é um cara acima da média. É muito mais um entendimento de quando ele iria adquirir esse ritmo de jogo, pelo tempo que está parado sem jogar uma partida oficial, do que qualquer outra situação. Mas eu acho que pesa muito identificação,
vontade de estar naquele lugar. A vida praticamente do Renato, se você parar para pensar, está resolvida, então não é exatamente uma situação só de quero ganhar X a mais, eu quero ganhar Y a mais. Tem muita coisa que compõe um cenário otimista em caso de uma possível vinda para o Flamengo. Só uma coisinha aqui, ainda nesse assunto do Flamengo, que é a história do Pedro, né? Ainda falta o parecer do pleno, a decisão do pleno, né? O Pedro, o nosso Pedro agora, né? Do STJD, o que acontece na né? situação do Pedro, o que acontece na situação do Pedro, a gente até contava ontem no espn.com.br, a CBF já trabalhava, né? Ela explicava que ela não poderia desconvocar o Pedro por uma situação política, senão todos os outros clubes que ela negociou, Atlético Paranaense, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Grêmio, como ficariam, né? Ela foi pedindo autorização 1 a 1, e aí o clube que não deu autorização Flamengo, ela desconvoca. Então ela se portava dessa maneira. Ela dizia que não poderia desconvocar o Pedro, mas ela sabia que ia sair uma liminar do STJD, até porque havia jurisprudência. Tem o caso do Renier, muito lá atrás, que também não era data FIFA, foi liberado, o Thales Magno do Vasco. Então, ela aguardou esse movimento. Ela não ia fazer um movimento de desconvocar. Sabia que viria uma ordem do STJD. E a partir disso, como não quer briga, ela não vai recorrer. Esse caso nem chegará ao pleno. A decisão de ontem será mantida. É ela que valerá. A CBF não quer mais briga nesse momento com o Flamengo. Entende que já esticou a corda até onde dava e a decisão vai ser essa. O Pedro fica no Flamengo. O Pedro não será parte do grupo do Jardim em Tóquio. E o Olympique de Marselha também não liberou o Gerson. E parecia que estava tudo certo, né? Parecia que estava tudo certo, né? Quando chegou lá, São Paulo falou, nananina não, é aqui. O treinador ali é um pouquinho difícil, né, Pascoal? Ali com ele, ou ele tem a pré-temporada completa ou esquece. Ali o cara é exigente. O meu ponto só é que o combinado não sai caro, né? Recentemente até uma matéria dos companheiros do GE explicava por que o Olympique de Lyon tinha liberado o Bruno Guimarães. O que era? Era o acordo do Bruno Guimarães com o clube no momento da assinatura do contrato. Então ele foi respeitado. E pelo que se noticia, também havia um acordo do Gerson no momento da contratação. Então isso muda agora, acho que isso talvez é que precise ser um pouco mais esclarecido. Se você combinou algo 3 semanas atrás e agora você já mudou pela vontade do treinador, do clube, obviamente a CBF vai ter o direito de ficar chateada, em que pese legalmente eu entender cada clube que não quer liberar, mas acho que tem muito também do acordo, do que foi falado, do que o jogador explicou ao seu clube. Bom, agora é entre Pedro e Flamengo, né? Eu ia te perguntar, ele fica no Flamengo, mas e a cabeça fica onde? Essa é a parte mais complicada da história, o Flamengo e o Rogério, eu acho, nesse momento, principalmente, vai ter que ter muito tato para trazer o rapaz de volta, a cabeça dele de volta para Campeonato Brasileiro. Mas depois do que ele fez lá, né, professor? Flamengo. Oi? Mas depois do que ele fez semana passada, fica difícil, né? Dá uma bordoada na Então, mas parece que o Rogério... Eu acho que a ficha cai, sabia? O Rogério até sinalizou uma boa vontade em relação a isso, né? Eu acho que a vida vai continuando também, não nos esqueçamos que daqui a pouco tem mais Flamengo ainda, né? Tem Libertadores. Professor... Tem coisas aí, tem outros brinquedinhos para trocar, né? Calma. Tem outros brinquedinhos para ele brincar. Uma participação na Libertadores... Todo mundo já noticiou uma conversa semana passada, ele já entrou em campo no final de semana. Acho que não chega a ser exatamente um problema. Acho que teve uma situação de não entender, de não aceitar, e aí parte muito de um amadurecimento, queria muito estar no lugar, foi impedido para tal, mas a vida seguiu, ele segue no Flamengo, a decisão está tomada, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileiro para jogar, tem um Gabigol ainda na seleção. Acho que a ficha começa a cair, professor. O episódio da semana passada... jogou triste contra o Juventude, hein? O Rogério acenou positivamente, né? Eu acho que o Rogério acenou positivamente quando falou, olha, a cabeça dele não tá legal, não é uma coisa que ele faça. O Rogério meio que sinalizou falando, ei Pedro, tô te dando a chance... um carinho antes de bater ali. Exatamente. Eu acho que isso foi fundamental naquele momento. Ô Pascoal, ele quase resolveu o jogo no domingo. Se estava triste ou não consigo dizer, mas se movimentou um campo ruim, tem um giro muito bom. Não, bateu bem no gol. Dele em espaço curto. Quase empatou ali. Acho que começa a retomar. Não consigo cravar também se estava triste ou não. Pascoalzinho, fecha. Não tem cara que goste mais do Pedro do que eu. Né? Eu acho que o Pedro é um baita centroavante. Né? Pedro, pra mim, é um baita centroavante. Mas que ele jogou triste contra o Juventude, ele jogou. Isso pra mim é inegável. Agora, ele tem todo o potencial, tudo possível, inclusive de fazer o primeiro gol do Flamengo contra o Cuiabá.
né? E aí, de repente, a primeira vitória do Flamengo jogando em Cuiabá. Pode ser que aconteça isso, porque ele tem muito potencial. Ele é um baita centroavante. E eu acho que o Pedro tinha que ser centroavante da seleção principal. Que o Brasil não tem um centroavante igual o Pedro na seleção principal. Tem um monte de variantes como centroavante, mas não tem o Pedro, um centroavante. O cara que a bola bate aqui, a bola carambola ali, vem o Pedro, ele guarda. Não tem esse centroavante na seleção brasileira. Então eu acho que tem que recuperar o Pedro pro futebol. E é obrigação do Rogério como treinador do Flamengo. Olha,